harmonia, saúde e prosperidade para todos. Neste artigo, trazemos um pouco da história astrológica dos impeachments no Brasil, apresentando os fatores para a concretização, bem como interpretamos as possibilidades para este tipo de evento até 2026. De certa forma, este vídeo complementa o anterior, intitulado Condições Astrológicas para a Queda de Presidentes no Brasil, quando percebemos que impeachments e renúncias estavam dentro de um mesmo padrão de trânsitos astrológicos. Naquele momento, constatou-se que a casa 10 do mapa do Brasil, assim como o Sol natal, estavam sob tensões por meio de astros lentos em trânsitos, conforme esta tabela, com exceção do evento de Collor, que foi compensado pela presença de tensões ao nó do norte e ascendente do país. Além disso, os mapas pessoais dos chefes de Estado brasileiro estavam em situação bastante difícil em suas derrocadas. Então, me sobreveio a seguinte pergunta: se essas tensões estão sempre presentes em quedas de presidentes, é possível que as mesmas aconteçam à carta natal do Brasil sem a efetivação, por exemplo, de pedidos de impeachment? Em outras palavras, é possível trânsitos tensos similares sobre o mapa nacional sem que o presidente caia? Neste contexto, fui pesquisar os pedidos de impeachment desde 1990 até os dias atuais, isto é, até julho de 2023. Fiquei surpreso com a grande quantidade de pedidos, que totalizaram 363 no período, conforme a distribuição por gestão presidencial em tela. Vamos agora aos critérios deste estudo, que, em grande parte, foram os mesmos do vídeo anterior citado, com exceção do item em vermelho. Utilizamos a técnica dos trânsitos astrológicos de planetas lentos e do asteroide Quiron. Observamos a casa 10, o governo, bem como o Sol, a figura presidencial. Também avaliamos os trânsitos quanto ao nó do norte e ao ascendente. Em acréscimo, no caso específico dos impeachments, há dependência direta das ações do parlamento, a casa 11 de um país, sobre o qual investigamos os trânsitos supracitados, correlacionados à conjuntura política. E descobrindo-se possíveis padrões astrológicos com base nos fatos históricos, será viável interpretar o futuro com relação aos riscos de impeachments, o que projetamos até 2026. Antes de irmos aos resultados, apenas deixamos aqui uma definição para o que é um impeachment, também denominado destituição, deposição ou impedimento. É um processo político-criminal que visa destituir alguém de um cargo executivo por grave delito ou má conduta no exercício de suas funções. Por ora, vamos ao estudo em si, que é referente ao período de 1990 a 2026, ou seja, uma extensão de 36 anos. Primeiramente, temos a faixa de tempo de 1990 a 1998, que abarcou os mandatos de Collor, Itamar Franco e a primeira gestão de Fernando Henrique Cardoso. Neste período, destacam-se os anos de 1991 e 1992, quando ocorreram as condições básicas para o impeachment, que se concretizou em 1992. Quanto à fase seguinte, entre 1999 e 2006, se tem o segundo mandato de FHC e o primeiro mandato de Lula. Nota-se que, durante toda a segunda gestão de Fernando Henrique, havia condições plenas para um impedimento. Contudo,
Apesar dos pedidos realizados, isto não aconteceu. Então, fomos observar os trânsitos sobre a casa 11 e a seu regente, Júpiter, para entender o contexto quanto ao Congresso Nacional. Constatou-se que Netuno transitava em trígono a Júpiter natal. Isto se prolongou no período em questão. Além disso, Júpiter em trânsito fazia trígono a Netuno e Urano natais, conjuntos na casa 11 do Brasil, em 1999. Outros trânsitos positivos se deram quanto ao Parlamento, que, estando fortalecido e favorável à FHC, não deram continuidade aos pedidos de impeachment. No caso de Lula, em 2003, havia todas as condições para um impedimento. Todavia, Urano transitava em sextil a Urano e Netuno natais na casa 11, o Parlamento, bem como Netuno ainda fazia trígono a Júpiter natal, o regente da casa 11. Nesta configuração, o Congresso estava fortalecido e a maioria era favorável a Lula, no seu primeiro ano de mandato. Além disso, não seria lógico depor um presidente em seu primeiro ano de atuação. Nos anos subsequentes de sua primeira gestão, as condições astrológicas para impeachment desapareceram. Na sequência, apresenta-se o período de 2007 a 2014, referente ao segundo mandato de Lula e ao primeiro de Dilma Rousseff. Destacam-se os anos de 2007 e 2009, quando havia os fatores correspondentes à possibilidade de impeachments. No entanto, em 2007, o Congresso tinha a força de Plutão transitando pela casa 11. Em 2009, Plutão também transitava pelo mesmo setor, fazendo trígono a Marte natal. E neste Congresso fortalecido, Lula detinha a maioria para governar. Assim, pedidos de impeachment não prosperariam. Quanto ao primeiro mandato de Dilma, não existiam as configurações astrológicas relativas a um impedimento. Em seguida, aborda-se o período de 2015 a 2022, com a segunda gestão de Dilma e sua deposição para a entrada de Temer, bem como o mandato de Bolsonaro. No ano de 2015, não estavam presentes as condições mínimas para um impeachment, sob a luz dos trânsitos tensos de astros lentos. Porém, em 2016, isto ocorreu no céu e houve a materialização do impedimento da presidente, já que o Congresso detinha a força plutoniana e era francamente hostil a Dilma Rousseff. As condições astrológicas para impeachment perduraram no governo Temer. Entretanto, isto não aconteceu, porque o Congresso, ainda mais fortalecido por um Urano transitando em trígono a Urano e Netuno natais, casa 11, lhe era completamente favorável. Quanto à gestão Bolsonaro, apesar de ser o recordista com relação ao número de pedidos de impeachment contra si, teve o benefício de não estarem presentes os trânsitos indicativos de deposição por impedimento até 2021. Quando isto se deu, no ano de 2022, já era o seu último ano de mandato, mesmo assim dentro de um contexto de apoio parlamentar. Júpiter transitava em trígono a Júpiter natal, o regente da casa 11, mostrando que o Congresso detinha força suficiente para proteger um governo enfraquecido. Agora vamos ao período de 2023 a 2026, o terceiro mandato do presidente Lula. Em 2023, existiam os fatores astrológicos para um impeachment, mas Lula, após caminhos difíceis, conseguiu formar uma base parlamentar de apoio. O Congresso estava fortalecido, já que Saturno transitava em sextil a Urano e Netuno natais na casa 11, não dando valor aos pedidos de impedimento que chegaram. Aliás,
tentou-se até mesmo um tresloucado golpe contra o presidente, aspirando-se a um apoio militar. Entretanto, conforme o meu vídeo intitulado Padrões Astrológicos para Golpes de Estado no Brasil, não havia possibilidades para isto. Neste momento, vamos a um detalhamento maior sobre 2024, que reúne ainda configurações que beneficiam a um impeachment. Esta data de 8 de abril de 2024 corresponde a uma oposição em grau exato de Saturno transitando contra o Sol natal do Brasil, o presidente. E Marte acompanha este Saturno, indicando problemas para Lula. Além disso, Netuno transitará em conjunção a Plutão natal, que é o regente moderno de Escorpião, signo na casa 10 do país, o governo. Netuno traz dissolução, desfocamento e conspirações, por exemplo. Urano e Júpiter estarão opostos ao meio do céu, governo, e em quadratura ao ascendente do Brasil, o que não é positivo, mas, por outro lado, ambos estarão em trígono ao Sol natal, o presidente, conferindo-lhe uma espécie de proteção. Com todo este contexto astrológico tenso, em grande parte, há que se investigar o parlamento, casa 11. E pode-se ver que Plutão fará trígono a Júpiter, o regente do Congresso Nacional Brasileiro, representando força para deputados e senadores. Assim, se Lula mantiver uma boa base parlamentar de apoio, não será afligido por questões de impeachment. Outra data, cujo arredores também é importante, é 27 de setembro de 2024, quando Saturno em trânsito novamente estará oposto em grau exato ao Sol natal do país, o presidente. Netuno continuará conjunto a Plutão natal, o regente do meio do céu, o governo nacional. Urano, por sua vez, estará terminando a quadratura ao ascendente, bem como a oposição ao meio do céu. Todavia, a casa 11, parlamento, não estará fortalecida a ponto de ter o poder necessário para conduzir um impeachment. Mas, é claro, sempre será bom para um presidente ter o apoio do Congresso. Em 3 de janeiro de 2025, pela última vez neste mandato de Lula, Saturno estará se opondo ao Sol natal, o presidente, em grau exato. Será um período complicado, porque Júpiter estará em quadratura ao Sol natal, o chefe de Estado. Isto é, o presidente terá uma dupla tensão sobre si. Netuno permanecerá na conjunção a Plutão natal. Urano estará em quadratura ao ascendente e em oposição ao meio do céu. Ou seja, haverá condições astrológicas para um impedimento. Porém, o parlamento estará fortalecido apenas moderadamente, já que Plutão fará trígono a Júpiter, regente da casa 11, em orbe ainda dilatado. Se Lula mantiver boa relação com o Congresso, não há impeachment. E pouco mais à frente, em 2025, a maioria dos fatores favoráveis à deposição somem, o que também se dá em 2026. Finalizando este artigo, avaliando-se os trânsitos astrológicos de astros lentos no mapa de independência do Brasil, desde 1990, permite-nos concluir que, mesmo com condições astrológicas favoráveis a um impeachment, este não se concretiza se a casa 11 do país revelar que o Congresso está fortalecido e este for favorável ao presidente do momento. O estudo pormenorizado dos mapas astrais dos presidentes durante os seus mandatos, no que diz respeito aos trânsitos, agregaria valor a este estudo. Entretanto, o vídeo ficaria muito longo e já nos damos por satisfeito com os critérios relacionados à Casa 11 do Brasil. No mais, deixamos um abraço a todos,
desejando que a democracia sempre prevaleça. Até a próxima oportunidade.